Hi guys, good morning. Good morning students, how are you? Espero que estejam todos bem, né? Nós vamos aqui para a nossa gravação da nossa aula para a primeira série aqui do dia 18, tá bom? Essa aulinha eu preparei para vocês de uma forma mais simplória, tendo em vista que nas duas últimas semanas nós trabalhamos um conteúdo pesado, gramatical aí, né, sobre tempo verbal. Então, para a gente dar uma quebrada nessa aula só teórica de conteúdo, hoje a gente vai um pouquinho para uma interpretação básica de texto, tá? Qual o intuito? Ampliar vocabulário, né? Fazer construção de frases, construção de significados de palavras. Na língua inglesa, o que te possibilita se desenvolver bem? Quanto mais você souber sobre o significado das palavras, das frases, a tradução em si, mais facilidade você vai ter para fazer essa interpretação, mais facilidade você vai ter para engajar as regras no exercício que está sendo pedido, né? Vai tudo muito em volta de se traduzir, né? De se compreender o que aquela palavra diz naquele contexto e dentro daquela frase. Então, dentro do inglês, quanto mais a gente souber sobre tradução, melhor é para a gente. Quanto mais eu sei sobre a tradução das palavras, mais facilidade eu vou ter para interpretar um exercício, para interpretar um texto e até mesmo para fazer também uma atividade gramatical. Eu montei para essa aula algumas dicasinhas para estar facilitando aí a nossa compreensão relacionada à interpretação, né? Então vamos lá. Ó, to be able to interpret a text in English, you first need to have some minimal basic knowledge of the language. For example, ou seja, para conseguir interpretar um texto em inglês, primeiramente você precisa possuir algumas noções básicas mínimas do idioma. Quais são essas noções básicas mínimas do idioma? As mesmas noções básicas que nós temos na interpretação de um texto que a gente vai fazer de língua portuguesa, né? Que são o quê? Entender o vocabulário que geralmente é mais utilizado, como os artigos, os adjetivos, quais são os substantivos presentes dentro daquele texto, quais são os verbos, quais são os advérbios, quais são as preposições que vão ligar ali as frases, né? Ah, professora, eu não sei nada disso em inglês. Então, tá aí uma boa oportunidade para você fazer o quê? Dar uma revisão, né? Tendo em vista que agora as nossas aulas estão sendo todas online, fica muito fácil. Ah, não sei o que é advérbio. Abre o Googlezinho lá, uma aba. O que é advérbio em português? Primeiro você cria a concepção do que é a gramática em si na sua própria linguagem. Depois, entendi na minha linguagem o que é um adjetivo, um substantivo, agora eu vou olhar lá em inglês, dentro das frases em inglês. Exemplos de adjetivos em inglês, né? Vamos supor, adjetivos, eu sei que são características, né, que são dadas aos substantivos. Então, eu vou primeiro olhar o conceito. Entendi que adjetivo é uma característica, seja ela boa ou ruim. Beleza, entendi a primeira parte em português. Agora eu vou colocar lá em inglês, exemplos de adjetivo. Aí eu vou ver como que essas características são descritas na língua inglesa. Então, não tem como eu interpretar um texto se eu não tiver essas noções bem básicas aí, né, de vocabulário. E principalmente noção gramatical do que vem a ser esse vocabulário, né? Que é o quê? Entender um artigo, entender um adjetivo, entender um substantivo, entender um verbo dentro da frase, que o verbo geralmente vai ser o quê? A ação praticada dentro da frase, advérbios e a preposição. Então, entendendo isso, eu vou entender o conceito da frase.
Porque dentro de uma frase, eu preciso de ter a construção, dentro da construção de uma frase, eu vou ter essas opções gramaticais aí. Geralmente eu vou ter um substantivo, eu vou ter um verbo, eu vou ter um advérbio, eu vou ter um sujeito, né? Ou eu vou estar falando do sujeito enquanto é, o homem, a mulher em si, a criança em si, ou então eu vou estar falando mais especificamente de um objeto, ou então eu vou estar falando de um animal, né? Então eu tenho que ter essas noções do que é um sujeito dentro da frase, o que é um advérbio, o que é um substantivo. Segunda diquinha aí, ó. A gramática é essencial você entender o quê? Tempos verbais, ou seja, se eu estou falando no presente, se eu estou falando no passado, se eu estou falando no futuro, né? Nós tivemos agora recentemente aulas passadas para vocês. Passei sobre o tempo presente dentro do inglês, né? Então vai ter lá a regrinha do finalzinho das frases conter é e de. Lembra que tem as regrinhas? Só voltar lá na aula anterior. Essa aula, basicamente, é uma sequência à aula anterior. Vimos sobre o tempo presente, agora nós vamos ver sobre um texto para você interpretar ele que está dentro do tempo presente, né? Outras dicas: formações de comparativos, superlativos, verbos modais, voz passiva e voz ativa, né? Eu coloquei até lá na aula de vocês lá um elemento principal que ajuda muito na compreensão, seja do inglês ou seja de qualquer tipo de língua, né? Até a sua própria língua, a língua portuguesa, é o que? Você conseguir fazer assimilação, né, da palavra. Que é o que? Às vezes eu não sei muito bem ao pé da letra o que a palavra significa, mas eu sei que ela é muito similar ou ela tem um comparativo. Então vai acabar que o quê? Isso vai facilitar a minha compreensão, né? Então não sei muito bem o que uma palavra significa, mas eu já tenho essa dica. Ah, essa palavra parece muito com essa outra palavra similar. Por exemplo, em inglês, falar, talking, né? No tempo presente, né? Mas vamos supor que esse tempo verbal mude. É, present continuous, que é o presente continuado. A palavra, em vez de ser só talking, ela vai ser talking. E ela vai ganhar o acréscimo do ing, que vai significar que eu não falei, né? Que eu estou falando. Então, a escrita da palavra vai mudar, mas o entendimento, o significado em si, não vai mudar. Então, é muito importante que eu saiba desses tipos de comparativos, superlativos. A palavra era talking, ela não mudou, ela teve um acréscimo de ing, ela foi para talking. Então, ela não mudou, continua sendo a mesma palavra, assim como no português. Eu falo ou eu estou falando, tá bom? Com essas ferramentas essenciais em mão, você tem mais possibilidade de ler e entender os textos em gerais. Depois disso, eu recomendo algumas estratégias ou passos a passo a serem seguidos para que você possa otimizar a sua capacidade de compreensão. Vamos lá, conferir a seguir. Fazer uma leitura rápida do texto, sem querer entender todos os detalhes logo do início, para ter uma noção geral do que se trata, né? Muitos alunos têm esse negócio. Ah, não vou nem começar a fazer exercício porque eu não consigo entender nada de inglês. E assim, sequer tenta, né? Mesmo eu não percebendo todos os significados, se eu entender uma palavra, duas, três, quatro, eu já estou em vantagem, gente. Entender uma palavra ou duas palavras é melhor do que você não entender nenhuma. Venhamos e convenhamos, você não concorda comigo? É preferível que eu entenda uma, duas, três palavras dentro de um texto do que eu não entender nenhuma. Então a gente tem que partir sempre do princípio que vale sempre a pena tentar ler o texto. A priori, ou seja, primordialmente, eu vou fazer uma leitura silenciosa com os meus olhos, né? Fazendo uma leitura ali do que as palavras podem vir a ser ou vir a não ser. Mais aqui para frente na aula eu coloquei o primeiro trechozinho do texto e a gente vai fazer aqui, né? Para depois você tentar fazer em casa sozinho.
Procure destacar os pontos, trechos ou ideias que você consegue compreender na primeira leitura, que deve ser breve. Tem as chamadas palavras de estrangeirismos, né? Eu falava muito isso na sala, que vão quê? Facilitar a sua compreensão, que são palavras muito parecidas com o nosso português. Eu falava muito na sala de aula, pay attention. A palavra attention, ela é muito parecida com a nossa palavra em português, que é o quê? Atenção. Então, eu vou saber ali que attention é atenção. E se eu já sei que a palavra attention é atenção, a gente vai o quê? Sempre prestar atenção em algo. Então, já facilitou a minha compreensão aí, que dentro do texto, o autor está pedindo para prestar atenção em determinado assunto, ou em determinada palavra, ou como no texto que eu coloquei para a nossa aula de hoje, atenção a um novo idioma. Tá ok? Destacar quais as expressões, palavras ou textos que você não consegue entender. Aí o que você vai fazer? Eu pedi lá para você fazer a tradução do texto. Não é para você traduzir o texto minimamente, palavra por palavra. Eu quero que você tenha uma compreensão que você vai conseguir compreender esse texto da sua maneira, né? Eu não quero que você vá lá, copie e cole o texto no Google e vai lá e faça uma cópia simplesmente. Porque isso não vai ajudar você a ampliar o seu vocabulário, né? Vai ajudar você? Claro, de todas as maneiras, sempre é bem-vindo. Vai melhorar a sua escrita, né? Só que eu gostaria que você não usasse o Google Tradutor como uma muleta, né? Eu só vou conseguir traduzir o texto se eu tiver o Google Tradutor, que na hora que você for testado, numa prova, né, ou numa entrevista de emprego futuramente, né, ou num vestibular do Enem, você não vai ter lá o Google Tradutor para te ajudar. Então, assim, tente fazer você a tradução primeiro das palavras que você já conhece, né? Depois, tente fazer a tradução através de pesquisa. Através de pesquisa, fazendo o auxílio do dicionário, né? Ou então, para aqueles que não possuem dicionário, o Google Tradutor. Eu gosto muito de sempre estar pesquisando. Lembra? Eu colocava vocês em sala de aula sempre com o dicionáriozinho. Vocês me perguntavam, eu tenho aqui em mão sempre dicionário comigo aqui, ó. Na minha frente aqui, tem uma aqui pequenininho. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Eu estou sempre pesquisando eu mesmo, né? Eu gosto muito de vir aqui pesquisar, ver o que a palavra significa. Porque depois, meu cérebro, ele acaba que ele cria esse hábito de fazer essa tradução, né? E aí ele fixa. Então, eu aconselho para que facilite a aprendizagem de vocês. Pesquisar os significados daquilo que você está em dúvida, né? Ler o texto novamente, agora de maneira mais detalhada, para você chegar a uma conclusão mais definitiva sobre qual é o assunto do texto ou quais são os assuntos que estão em questão. That's okay, guys? You understand? Yes or not? You understand? É importante que você saiba que há textos mais fáceis e textos mais complexos, que até mesmo falantes nativos do inglês podem não entender. Em português, por exemplo, é comum você se deparar com um texto mais sofisticado ou formal, como textos científicos, filosóficos, religiosos ou jurídicos, e não entender nada ou quase nada do que está sendo escrito. O mesmo ocorre em inglês. Em muitos casos, você vai precisar de um conhecimento mais específico e extra e mais amplo, adquirido, por exemplo, na faculdade para compreender a leitura. Mas lembrando que isso aqui é só uma dica para que você não se desespere, né? Para que você, não estou entendendo o texto, professora, mas o tipo de texto que a professora utilizou aí na compreensão de vocês é um texto que não se trata de um linguajar científico nem filosófico, tá bom? É um linguajar mais simplório mesmo, dentro do tempo presente aí que a gente está estudando, tá bom? Eu só deixei a dica porque vale ressaltar para que você saiba, né? Não estou entendendo muito esse texto, é porque o texto é um pouco complicado, isso é normal, né? Só que não é porque você não compreende o texto que você vai deixar de tentar, né? Correr atrás do que ele significa, dessa compreensão. Porque é só correndo atrás
só buscando entender que você vai aprender alguma coisa. Ó, olha aí, ó. É comum ficarmos frustrados ao não conseguirmos fazer uma leitura de determinado texto. Mas saiba que isso é absolutamente normal e que pode acontecer. Como foi dito anteriormente, até mesmo com quem fala o inglês como primeira língua há anos, né? Isso vai depender muito se a pessoa é leitora, se a pessoa costuma ler livros, né? Qual a compreensão que ela tem de vocabulário, né? É por isso, gente, que é importantíssimo nós estarmos sempre lendo, né? A leitura, ela me possibilita compreender o mundo. Olha que coisa interessante, né? A partir do momento em que eu não leio, eu me torno uma pessoa que restrita, né? Tem até uma palavrinha mais pesada que é a qual nós damos o nome, que é uma pessoa ignorante, porque ela é uma pessoa que ela não corre atrás do saber, ela não corre atrás da leitura, e às vezes ela pensa assim, não, nasci e já tá bom aqui o que eu sei. Não tá bom nada, né? Esse coronavírus aí é um grande exemplo disso, né? Para fazer com que eu e você acordamos, né? A gente sabe muito pouca coisa a respeito de quase tudo, né? E eu uso um ditado na minha vida que é: quanto mais eu sei, mais eu descubro que eu pouco sei. Então, sempre é importante nós estarmos estudando. Então, o importante é a gente ir aprendendo aos pouquinhos. Não se preocupe que entender tudo o que encontra por aí, né? Isso pode ser desmotivante. Reserve suas energias para o que de fato é relevante e necessário. Procure realizar leituras de assuntos com os quais você mais se identificam. O interesse é fundamental para ir se acostumando com a língua escrita de forma mais prazerosa. E por fim, não se esqueça que o conhecimento vem com o tempo. Ele não é algo que acontece da noite para o dia. Com isso, ter paciência, ter perseverança e não desistir são fundamentais para se chegar ao domínio ideal dessa habilidade. É isso aí. Bons estudos. Let's go, girls. Let's go, boys. Aí eu coloquei aqui, ó, a primeira partezinha da nossa atividade que nós vamos desenvolver lá na atividade escrita que a Rosinha postou para vocês e que vocês podem também ter acesso ao GPA, que é a primeira parte do nosso texto. Vamos aí na prática, né? O textinho, ele já começa aí, ó, com uma palavrinha que se trata de um estrangeirismo. Language, que parece muito com qual palavrinha nossa no português? Linguagens. Language, linguagens. Então eu já sei ó, que a primeira palavra do texto está falando algo que está dizendo, fazendo referência a línguas. Languages and cultures use non-verb communication with convenient meaning. Então aí, olha o tanto de palavrinhas aí que eu já tive similar e parecida com o nosso linguajar português. Language, cultures, non-verbal, communication, convenience. Olha aí, só nessa frase eu já tive aí 3, 4 palavras dentro do estrangeirismo que vão o quê? Facilitar a minha compreensão. Então eu já sei que o texto está falando sobre línguas, sobre cultura, sobre o quê? Comunicação, sobre o quê? Qual é essa comunicação que é o quê? Conveniente, né? Depois, logo aí, na frase seguinte, gestures, similar, mais 2 palavrinhas aí, in Thai and English, such as nodding for affirmation. Many others are not shared. A good example of this is ubiquitous, they smile. Olha aí, a gente tem várias palavras, né? Gestures, que significa o quê? Gestos. English, affirmation, ou seja, afirmação. A palavrinha not, né? Good example, ou seja, good, todo mundo sabe que significa bom. Example, exemplo, né? Então, assim, não tem desculpa, né? O texto tá facinho, você tem a disponibilidade aí do Google Tradutor. Eu já disse inúmeras vezes, né? Para você que está com dificuldade de ter acesso à internet,
Os dicionários estão lá na escola. Entre em contato comigo no pessoal. Professora, não estou conseguindo fazer atividade porque eu não tenho dicionário. A professora vai marcar um horário com você para você ir lá na escola buscar o dicionário. Não tem desculpa, né? Vamos crescer, vamos nos tornar pessoas mais inteligentes, mais cultas, né? Menos ignorantes. Quanto mais eu sei, quanto mais eu estudo, mais eu sou passível de compreender a vida, né? E a vida não é mole, galera. A vida é difícil, a vida está nos pregando uma peça, né? Nós nos tornamos reféns, está todo mundo enclausurado dentro de casa. Então, assim, vamos estudar, né? O futuro para a gente ser pessoas bem-sucedidas e para a gente sofrer menos está no estudar. Então, vamos estudar, bola para frente, para a gente se dar bem aí na vida e não sofrer tanto. Ok? Só para a gente terminar aqui, vamos aí aos nossos últimos slides, que é Interpretation Exercise, que é o nosso exercício de interpretação. Eu coloquei algumas dicas. Tente responder sem fazer o auxílio do Google Tradutor. Tendo em vista que você já traduziu o texto, né? Agora eu vou lá responder o exercício sem utilizar tanto o Google Tradutor, né? Só utilize o Google para palavras que você não tem a mínima noção do significado. Lembre-se, o jeito mais eficaz de aprender uma outra língua é assimilar o significado das palavras. A pesquisa é o método mais eficaz para uma aprendizagem duradoura e convicta. Não perca essa chance de evolução. Deixe a preguiça de lado. Ok? Let's go, guys! Bye, bye! See you! Até a nossa próxima aula. Kisses!